nós estamos a desenvolver um novo tema. O tema é a paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Talvez nós pensamos, quando nós ouvimos a palavra paixão, pensamos paixão como um sentimento forte de amor, em que nós ficamos talvez corados, ou usamos os nossos bens para comprar coisas extravagantes para uma outra pessoa. E paixão, nós vimos que é um casal apaixonado um pelo outro. E talvez nós olhamos para essa palavra, lemos essa palavra e dizemos, ok, paixão é isso. Mas hoje nós vamos falar acerca da paixão de Cristo. Paixão de Cristo tem tudo a ver com o seu amor, mas tem mais, além disso. Paixão, a palavra paixão, no original daquela palavra, é uma palavra que vem de uma raiz latim, que é pati. E paixão, ou pati, o significado dessa palavra não é um sentimento forte de amor. Nem é uma demonstração extravagante de um sentimento de amor no nosso coração. Essa palavra pati quer dizer sofrimento. Sofrimento. Não quer dizer um sentimento agradável. Quer dizer sofrimento. Então, quando nós estamos a dizer a paixão de Cristo, nós estamos a referir o sofrimento de Cristo por causa do seu grande amor para cada um de nós. Quando muitas vezes nós olhamos para este termo paixão de Cristo, há pessoas que dizem, ok, qual é que é o período de vida de Cristo que é referido pela paixão de Cristo? Há pessoas que dizem que é daquele momento em que ele estava a entrar em Jerusalém, em cima de um jumento, em que todos estavam a dizer Hosana, ao rei David, até o momento em que ele foi crucificado, que foi a semana seguinte, até o momento em que ele ressuscitou. E todo aquele período de 8, 9 dias, pessoas dizem que esse é o período de paixão de Cristo. Outras pessoas dizem que o período de paixão de Cristo é o período em que Jesus estava a celebrar a ceia com os seus discípulos, foi para Getsemane orar, foi traído, foi maltratado, torturado, crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Cada pessoa que comenta sobre este período de vida de Jesus, chamado Paixão de Cristo, todos concordam que é aquele momento da maior demonstração do seu amor, em que Ele deu a sua vida, largou tudo para cada um de nós. Então, cada momento cada reflexão de Paixão de Cristo é acerca deste momento em que Jesus morreu e ressuscitou. É aquele momento em que há uma entrega total. Em que não é somente aquele amor apaixonado, mas é aquele amor sofredor. Em que Ele larga tudo por cada um de nós. E quando nós olhamos para a Bíblia, a vida de Jesus, vemos que a Bíblia relata a vida de Jesus em 4 livros específicos. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 relatos diferentes, escritos talvez uns 40 a 70 anos após o acontecimento da vida de Jesus. Então foi um longo período de tempo que depois que estes discípulos, de acordo com vários relatos e várias testemunhas, viram que, ok, aconteceu isto, Jesus nasceu desta forma, cresceu desta forma. Mas vimos que cada um destes evangelhos são evangelhos em que demonstram uma outra ótica diferente, uma outra perspectiva diferente da vida de Jesus. E para algumas pessoas isso é um bocado confuso, porque parece contraditório. Mas não é. São formas diferentes, pessoas diferentes a ver a mesma coisa. Nós podemos olhar para o mesmo cenário e cada um de nós ter um ponto de vista de uma forma completamente diferente. Olhamos de um ângulo, outra pessoa vê de outro ângulo, outra pessoa vê de outro ângulo, e todos nós temos uma perspectiva diferente. E os 4 evangelhos que relatam a vida de Jesus é isso também. E alguns evangelhos relatam algumas histórias que outros não relatam. Uns relatam acerca de alguns milagres, algumas palavras, algumas histórias acerca da vida de Jesus que outros evangelhos não relatam. Mas um relato que é igual em cada um dos 4 evangelhos
é acerca da vida de Jesus, da crucificação, da paixão de Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo. Os 4 evangelhos falam acerca disso. E nos 4 evangelhos, essa descrição, essa história, é a história mais prolongada de qualquer outra história. Os evangelhos contam a história acerca do nascimento de Jesus, acerca dos milagres, e são alguns versículos, poucos capítulos, acerca destes relatos da vida de Jesus. Mas estes 4 evangelhos, quando eles começam a relatar o período de última ceia de Jesus com os seus discípulos, até a sua traição, a tortura, a crucificação e a ressurreição, aquele período, para cada um daqueles 4 evangelhos, ocupa vários capítulos, porque era uma história bastante marcante. Era um tempo da vida de Jesus fundamental, em que Jesus, não somente o Filho de Deus, mas também o Filho do homem, foi dado à humanidade para ser crucificado, para entregar a sua vida por causa de toda a humanidade e para ressuscitar, dando uma nova vida, uma vida eterna para cada pessoa que nele crê. João 3,16 fala acerca disso, que é porque Deus Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, seu Filho unigênito, seu Filho, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor que move o sacrifício. Deus, Pai, amou o mundo, amou cada um de nós. O mundo, há 2000 anos atrás, quando foi enviado Jesus à Terra. E todo ao longo da história, Deus amou o mundo. Deus ama o mundo, cada um de nós. Por isso que Ele deu o seu Filho, sacrifício máximo, ser perfeito, para levar toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa dor, para trazer-nos vida e vida em abundância. Então, essa é a missão de Jesus. Nós podemos ver que, Jesus nasceu de uma forma humilde, cresceu de uma forma humilde, sem grandes posses, sem grande fama, mas Ele tinha uma missão em mente. E aquela missão não era para ter uma grande fama, não era para ter milhares de seguidores, não era para impactar todas as pessoas em Jerusalém e todas as vilas de Israel. Não foi essa a missão de Jesus. A missão de Jesus foi viver, entregar a sua vida para cada um de nós. Essa foi a missão de Jesus. Por isso que quando Ele entrou aqui nesta realidade humana, esta realidade de terra, Ele declarou a presença de Deus, declarou o poder de Deus, declarou o reino de Deus, sempre com aquele objetivo, para morrer. Não de uma forma natural, não de uma forma em que de velhice, em que no final da vida dele, ele vai morrer. Tal como todos nós vamos morrer, vamos ficar velhos e vamos morrer. Não foi isso, mas para entregar a sua vida, para ser traído, torturado, crucificado para cada um de nós. Foi o objetivo dele. O objetivo dele vir aqui à Terra foi para entregar a sua vida para cada um de nós. Por isso que ele diz, ok, eu vou entregar tudo. Eu vou largar quem eu sou. Eu vou largar aquela majestade de ser filho de Deus. E eu vou ser um homem. Eu vou padecer como um homem. Em Filipenses 2:7 fala acerca disso, que Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e a morte na cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Quando nós vemos Jesus cheio de majestade
imaginamos-nos, porque nem conseguimos imaginar isso de uma forma adequada. Mas vemos, Jesus, o Filho de Deus, foi entregue ao mundo, mas Ele não se pôs numa forma poderosa, uma forma cheia de riqueza, cheia de glória aqui na terra, mas tomou a forma de um homem, para que cada um de nós pudéssemos ter salvação. Jesus aceitou essa missão de dar a sua vida por causa de amor. Aquele sacrifício que ele fez, aquele sofrimento que ele sofreu, que ele passou por aquele sofrimento, foi tudo por causa do amor de Deus. Por causa do amor, não somente o amor que ele tinha para Deus, mas o amor que Deus tinha para cada um de nós. Por isso que ele enfrentou aquele processo. Mas mesmo assim, nós sabemos que Jesus, sendo homem, ele enfrentou o processo que nós podemos dizer, Jesus era Deus, então o processo era fácil. Ele clicou naquele botão de não doer, de ficar sem dor, e passou por aquele momento em que ele, como é Deus, não sofreu. Mas ele sofreu tal como qualquer homem aqui na terra. Nós vemos isso porque, mesmo antes de sua morte, quando ele estava no jardim de Getsemane, em Lucas 22, ele está a orar, ele está a clamar a Deus, Pai. E ele só clama a Deus, retira de mim este cálice. Tira de mim este processo que eu vou estar a passar. Mas se for a tua vontade, eu vou fazer toda a tua vontade. Vamos ler em conjunto, Lucas 22, 42. Diz que, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mesmo no processo que ele estava a passar, ele sabia que ia passar por dor, não somente no seu corpo, mas traição. Ele sabia que ele ia ser humilhado. E ele disse, Pai, retira de mim este cálice, retira de mim este processo que eu estou a passar. Mas mesmo assim, porque eu sei a missão que tu me deste, eu sei que essa missão é para trazer salvação a cada homem e cada mulher nesta terra. Por esse amor, eu vou enfrentar este processo. Eu vou fazer a tua vontade. Ao longo da vida de Jesus, ele podia ter pensado, eu não quero passar por este processo. Ele, sendo o Filho de Deus, ele podia dizer, eu não quero passar por esta vergonha de estar neste corpo humano. Mas Jesus passou por momentos de amor, mas também momentos de ódio. Jesus passou por momentos em que o seu pai terreno, José, morreu. Ele perdeu o seu pai, em que ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus passou por um momento em que ele teve que aprender uma profissão, ele teve que trabalhar para ganhar dinheiro, teve que suar, talvez quando ele estava na carpintaria, bateu várias vezes com o martelo no dedo, sofreu dor. Jesus passou por toda essa humanidade, sendo o Filho de Deus, para que tu e eu pudéssemos ter acesso à salvação. Ele viveu como um homem, sofreu como um homem, para que cada um de nós encontrássemos Deus. Ele passou por traição, passou por fome, passou por momentos em que ele tinha comida. Na Bíblia fala-se de relatos em que Jesus estava em festas, em jantares, outros relatos em que ele estava a jejuar no deserto, cheio de fome. Ele passou por cada um destes momentos, não para a sua própria glória, o seu próprio proveito, mas para cada um de nós pudéssemos chegar à salvação. Ele viveu aqui nesta terra, morreu nesta terra, para cada um de nós, por causa do amor de Deus. E por causa desse amor, de ser entregue, de entregar a sua vida por nós, nós podemos dizer que, eu aceito essa entrega na minha vida. Eu aceito isto. Então, quando nós temos essa aceitação, essa fé em Deus, nós também podemos ter essa vida eterna. Mas vamos falar um pouco acerca disto, porque
Porque muitas vezes nós podemos dizer que, ok, Jesus passou por tudo isto. Quero voltar um pouco para trás. Que Jesus passou por tudo isto porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, então Ele podia sofrer, mas Deus não sabe o que eu estou a passar. Se nós estamos a ver, ok, Jesus passou por todo esse sofrimento humano, toda essa fraqueza humana, mas Ele é Deus. Então desculpamos Jesus porque Ele é Deus. Mas Ele identificou com cada um de nós para mostrar que mesmo no meio do sofrimento nós podemos ter esperança. Não sei a situação em que tu estás a passar. Não sei se já passaste situações de doença, de dor, de perda. Não sei se tu estás a passar por situações difíceis agora ou já passaste no passado. Mas Jesus também passou por dificuldades. Ele até chegou ao ponto de entregar a sua vida para trazer esperança a cada um de nós. Quando nós acreditamos em Jesus, a história não acaba na sua morte. Essas são as boas novas, em que a história começa na sua morte. Porque Ele dá a sua vida, mas depois, ao terceiro dia, ressuscita novamente. Para cancelar aquele poder que a morte, que o medo, que as dificuldades têm sobre a nossa vida, para que cada um de nós podemos ter uma vida nova, uma vida livre, uma vida de esperança. Então, Jesus, com aquela esperança que Ele tinha, a esperança que Ele tinha não era uma esperança, ok, de chegar até a cruz. Jesus, quando Ele olhou para a frente, para o que Ele ia sofrer, o que Ele ia passar, Ele não tinha essa esperança, ok, eu quero somente chegar até a cruz. Eu quero somente chegar até aquele sofrimento. Mas a esperança que Jesus tinha é, eu quero chegar até depois da cruz. Até quando eu vou ressuscitar. Jesus sabia que Ele ia ressuscitar. Porque sendo o Filho de Deus, Ele sabia que a morte não tinha poder sobre a sua vida. Ele é um ser perfeito, sem pecado. Ele sabia isso, por isso que a sua esperança, aquela motivação que ele tinha, ok, eu vou sofrer, eu vou passar por estas situações todas, para abrir a porta, para que toda a humanidade possa encontrar Deus. Porque eu vou ressuscitar e trazer esta nova vida, vida eterna para cada pessoa, cada homem, cada mulher, de qualquer estrato social, de todo o tempo no futuro. Jesus tinha aquela esperança de Ele estava a abrir um caminho. Essa era aquela paixão de Cristo, de poder sofrer tudo que Ele sofreu, com aquela esperança, ok, eu vou abrir o caminho de salvação. Muitas vezes quando nós passamos por dificuldades, agora trazendo isto para a nossa vida real, quando nós passamos por dificuldades, nós muitas vezes não entendemos os processos. Nós ficamos fixados num momento, num processo. E pode ser um processo positivo ou negativo. A maior parte das vezes nós ficamos presos em momentos negativos. Momentos amargos de traição, de dor, de doença. E muitas vezes nós ficamos presos naqueles momentos. E aqueles momentos são momentos que trazem uma definição de quem nós somos. Eu passei por a morte do ano querido, então eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Eu passei por a morte de uma pessoa que é imagina que a Sílvia morre. Então eu sou um viúvo para toda a minha vida. E nós assumimos isso não vai acontecer, em nome de Jesus. Mas muitas vezes nós ficamos fixos em aquela identidade. Passamos por uma doença. E eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa doente. Eu sou essa pessoa. E nós assumimos, eu sou uma pessoa que tem esta doença crónica, que não tem cura. Eu sou isso. Isso não é a nossa identidade. Muitas vezes nós ficamos fixos em uma situação traumática na nossa vida. Ou uma situação alegre na nossa vida. Nós ficamos fixos em, eu sou um pai, porque eu tenho um filho, graças a Deus.
Eu sou um marido porque tenho uma mulher, graças a Deus. E ficamos, esta é a nossa identidade, ou nós assumimos essa identidade, e muito bem também. Mas os processos da nossa vida servem sempre para algo maior. Nós muitas vezes não entendemos os processos da nossa vida. Nós podemos ver Jesus, talvez ele não estava a entender quando as pessoas estavam a querer matá-lo. Talvez ele não estava a entender o que estava a passar. Nós podemos pôr isto na nossa mente humana. Talvez se eu estivesse no lugar de Jesus, eu não entendia porque é que as pessoas estavam a querer matar-me. Talvez se eu estivesse ali na pele de Jesus naquela altura e diz, Deus, eu tenho esta missão, mas porquê que as pessoas estão a querer enganar-me? Porquê que eles não estão a seguir-me? Porquê que os meus discípulos estão a fugir de mim? O que é que está a passar? Eu não entendo este processo. E cada um de nós passa por estes momentos do processo. E hoje de manhã, quando eu estava a fazer o pequeno almoço, eu estava num processo de fazer um pequeno almoço. E é um processo de eu estava a fazer uns... Não sei, quem gosta de waffles aqui? Algumas pessoas gostam de waffles. Olha, está aqui, alguns gostam de waffles. É aquelas coisas que põe-se numa prensa, não é? E parece uma tosta, põe-se assim, mas fica com aquele formato bonito. Então hoje de manhã eu estava a fazer uns waffles para a família. Eu estava a dizer, ok Deus, isto realmente um processo um bocado estranho. Então nós pomos aqui uns ovos, e nós pomos aqui uma farinha, um açúcar. Olha os waffles. Eu fiz, prova. Hoje, esta fotografia foi tirada hoje de manhã, há 1 hora atrás, mais ou menos. E às vezes nós entendemos que, queremos chegar a este ponto. Queremos chegar ao ponto em que está tudo lindo, maravilhoso, sabe bem. Talvez algumas pessoas estão a salivar agora, querer os waffles. Eu já comi tudo, não é? David e eu e a Lara, já está. Mas... às vezes nós temos aquela ideia de a nossa vida com Deus vai ser assim, o nosso futuro vai ser assado. Talvez até nem pomos Deus no meio da história. Nós tiramos um curso, começamos a candidatar para um emprego e nossa vida vai ser assim, nossa vida vai ser assado. E depois acontece um desastre. Depois acontece um problema. E nós não entendemos o processo. No meio de fazer... Olha, deixa lá, João. Eu gosto de ter os waffles lá atrás. Às vezes nós não entendemos porque é que os waffles têm que ter farinha. Tenta comer farinha sozinha. É um bocado... Não sabe muito bem. Açúcar é melhor. Também leva para o arraial, também não é muito bom. Ovos em separado, também não é muito bom. Mas nós sabemos que quando nós misturamos aquilo tudo, o resultado final é um resultado delicioso. É um resultado que cada um de nós desejamos esse resultado, não é? Às vezes acontece isso na nossa vida. Ou quase sempre acontece isso na nossa vida. Em que nós não vemos o resultado final. Porque a nossa mente é muito limitada. Quem vê o resultado final é Deus. Ele sabe o que é que vai ser a nossa vida. Ele sabe quem nós vamos ser, quem é que nós vamos impactar, como é que nós vamos ser na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos fixos na farinha. Ficamos presos nos ovos. Ficamos presos no açúcar. Mas Deus não está preso nisso. Ele é aquele mestre cozinheiro, aquele master chef. Está a fazer um manjar delicioso em que nós só temos que confiar nele. Mesmo Jesus, sendo filho de Deus, ele teve que confiar no processo. Mesmo antes de entregar a sua vida, Jesus estava a dizer, isto está a ser difícil demais, eu não entendo, retire de mim este cálice, mas mesmo assim seja feita a tua vontade. Mesmo no final da vida dele, quando ele estava mesmo prestes a ser traído, ele sabia que era aquele momento. Ele diz, retira de mim este cálice, porque isto está a ser amargo demais. Ele talvez estava a comer alguma coisa que era muito amarga. Ele sabia que ainda ia comer outras coisas mais amargas.
Mas diz mesmo assim, Pai, seja feita a tua vontade. Muitas vezes na nossa vida nós ficamos presos em momentos. Momentos difíceis, momentos doces, problemas, sucessos. Talvez até ficamos identificados com aquela pessoa que ganhou o Euromilhões. Aquela pessoa que teve um sucesso, foi promovido. Aquela pessoa que tem aquele carro XPTO. Aquela pessoa, e somos conhecidos por isso. Mas Deus tem muito mais para nós. Quando nós entregamos completamente o nosso caminho, o nosso percurso, o nosso futuro a Deus, nós dizemos, Deus, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Essa declaração de Jesus pode ser a nossa oração diária. Deus, ok, eu não entendo, eu bato a porta aos empregos todos e ninguém abre a porta. Eu não entendo, eu não consigo ter sustento, eu não consigo isto, não consigo aquilo. Eu não entendo o processo que eu estou a passar. Eu não entendo. E nós não temos que entender. Nós só temos que dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. E talvez nunca fizemos esse tipo de oração. Porque talvez cada um de nós foi ensinado que, ok, tu já estás a crescer, então, meu menino, tens que te safar. Tu já estás a crescer, já estás a ficar com algum entendimento, já estás a estudar, vai surgir um emprego, agora tu tens que fazer-te à vida. E nós fomos habituados desde pequeno de, ok, eu tenho que assumir cada processo e cada processo sou eu. E é difícil para nós largarmos esse volante da nossa vida. Largarmos esse controle da nossa vida. É difícil para nós dizermos, Deus, ok, mesmo no meio destes processos da minha vida, destes cenários da minha vida, mesmo no meio disto tudo, eu vou dizer, ok, seja feita a tua vontade. Não a minha vontade. Seja feita a tua vontade. No meio do sucesso, no meio da dor, seja feita a tua vontade, Senhor. Que esta mesma oração que Jesus teve, que seja a nossa oração. Agora, isto é algo que nós somos desafiados a fazer esta oração individualmente, de tomarmos este passo de entrega ao caminho de Deus, de uma forma individual, mas há umas boas novas em que há uma forma de facilitar isso. O quê? Uma forma de facilitar esta entrega pessoal? Como é que é possível? Há uma forma. Antes de Jesus morrer, ele estava com os seus discípulos em João 13. Esses foram os momentos antes, talvez as últimas horas de Jesus. Em João 13, versículo 34, Jesus fala de um novo mandamento. Um mandamento que talvez é uma novidade que Deus está a trazer a Jesus para dar aos seus discípulos. Jesus está a partilhar com os seus discípulos um novo mandamento. E eu digo que este mandamento, se nós entendemos este mandamento, é um facilitador para nós entregarmos a nossa vida para Jesus. Quando nós entendemos este mandamento, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Este versículo, ou este novo mandamento, foi algo que formatou aqueles primeiros discípulos. Os primeiros discípulos, após a ressurreição de Cristo, ele ascendeu até os céus, os discípulos ficaram em Jerusalém, e o que aconteceu é que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a pregar com ousadia, milhares de pessoas começaram a entregar o seu caminho para Deus, e formou-se a igreja. Formou-se a comunidade de crentes. A família de Deus começou a ser criada naquele momento. Em que este versículo, este mandamento, foi aquele lema para aqueles primeiros discípulos.
Por isso que era tão fácil os discípulos chegarem e verem as pessoas que estavam com menos posse à sua volta e entregar tudo para que todos tivessem com as suas necessidades supridas. Largavam as suas propriedades, os seus bens, largavam a sua segurança. Até muitos morreram por ter seguido Jesus. Por causa deste mandamento de amar uns aos outros como eu vos amei. Quando nós amamos uns aos outros, nós não ficamos presos nos processos. Individualmente, nós não ficamos presos naquele momento em que nós sofremos ou tivemos êxito. Quando nós amamos uns aos outros, nós não queremos saber do nosso passado. Nós só queremos saber como é que nós podemos servir o próximo. Esse novo mandamento de Jesus, essa novidade que Jesus trouxe, foi para facilitar esta entrega. Muitas vezes nós dizemos, ok, a minha vida, a minha fé é uma forma individual. E mas é muito mais difícil se nós só pensamos de uma forma individual. Se nós pensamos uns aos outros, vai ser fácil nós largarmos tudo, confiar no seu plano. Se nós pensamos, ok, como é que eu posso amar, suprir a necessidade, como é que eu posso estar em conexão, em ligação com a pessoa ao meu lado? Quando nós temos esse entendimento, nós vamos ver o amor de Deus a fluir. O amor de Deus não é um amor individualista ou independente. O amor de Deus só é manifesto quando nós estamos em relacionamento. Amar uns aos outros. Nesse amor que vocês têm uns pelos outros, as pessoas vão ver que estão a seguir-me. Então, o amor de Deus é manifesto quando nós amamos uns aos outros. Tantas vezes nós dizemos, Deus, manifesta o teu amor em mim. E depois mantemos nossas vidas com os olhos fechados pelas necessidades à nossa volta. O amor de Deus é manifesto quando nós amamos uns aos outros. O amor de Deus não é um amor vingativo, mas é um amor generoso. Para que todos tenham aquela dignidade e conforto, aquele sentimento de pertença. O amor de Deus não é avarento ou desconfiado das pessoas diferentes de nós, mas é generoso em tudo. Abre mão do conforto individual para abençoar a pessoa ao nosso lado. O amor de Deus prefere estar desconfortável para criar espaço para mais um. Imagina o desconforto de Jesus quando estava aqui na terra. Ele estava a criar espaço para mais um. Para mais um. Cada um de nós. Esse é o amor de Deus para cada um de nós. É o amor que Ele ama cada um de nós. 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque Ele nos amou. Se nós pensamos, ok, eu vou amar Jesus com o meu entendimento, com o amor que eu tenho, vai ser sempre raso. Nós amamos Jesus porque Ele primeiro ama-nos. E quando nós temos aquela consciência que Jesus ama-nos, nós vamos conseguir amá-lo e vamos conseguir amar a pessoa ao nosso lado. Então, não sei se vocês já têm este entendimento do amor de Deus. Talvez já tenham um entendimento de que o amor de Deus é algo, lá em cima, em que eu nunca experimentei isso. Cada um de nós temos esse convite para experimentar o amor de Deus. Cada um de nós temos esse lugar na casa de Deus. Cada um de nós podemos receber o amor de Deus. A única forma que nós temos de fazer é aceitar. Dizer, Jesus, eu aceito o teu amor. Por isso que nós guardamos a ceia até o final hoje, para nós podermos, em conjunto, lembrar o amor de Jesus. Podem chamar as crianças, se faz favor. E vamos preparar os nossos corações para a ceia do Senhor. Se nunca recebemos o amor de Deus aqui nesta terra, ou algo parecendo um amor perfeito, isso é completamente normal, porque nesta terra nós não vamos encontrar o amor tão perfeito como o amor de Deus. O amor de Deus só vem quando nós temos fé nele. Quando nós acreditamos que Ele morreu para cada um de nós.
Quando nós dizemos, ok, Jesus, eu reconheço que tu morreste por mim. Eu tenho fé em ti. Fé é acreditar que é algo que nós não vemos. Mas, ok, eu tenho ouvido as histórias acerca de ti, Jesus. E eu acredito que aquilo é real para a minha vida. E eu vou ter fé em ti. Esse é aquele primeiros passos para receber o amor de Deus. Se nunca recebeste esse amor de Deus, hoje é o dia em que tu podes receber o amor de Deus. Aqui todos nós celebramos a ceia do Senhor. É o momento em que nós lembramos a morte de Jesus, lembramos também a sua ressurreição. Porque através desta ressurreição, nós temos uma nova vida. E quando nós celebramos esta ceia, cada um de nós temos a responsabilidade de refletir sobre a nossa realidade, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa fé. E pensar, Deus está nisto, Deus está na minha vida. Eu acredito em Jesus, eu acredito no sacrifício de Jesus. Se nós dizemos que eu não sei se eu acredito, eu não sei se Jesus está na minha vida. Agora é aquele momento em que tu podes entregar a tua vida para Jesus. Tu podes entregar o teu coração para Jesus. Podes entregar aquele bem mais precioso que tu tens. O tesouro que tu tens, tu podes entregar para Jesus. Então vamos ficar em pé. Aleluia, Senhor. Se ao longo desta manhã tu tens sentido a presença de Deus, tens sentido algo diferente na tua vida e chega este momento em que tu reconheces que tu precisas de Jesus na tua vida, talvez tu tenhas estado preso em alguns processos, alguns momentos da tua vida, não tens estado a entender o quadro maior. Deus tem o quadro maior da tua vida nas suas mãos. A única coisa que tu tens de fazer é render a tua vida para Ele. E reconhecer que Jesus é o Senhor da tua vida. Então vamos fechar os nossos olhos. E eu desafio-te a orar esta oração comigo, de entrega da tua vida e do teu futuro para Deus. E Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus vivo. Eu reconheço que Tu deste a Tua vida para mim, para abrir o caminho para a minha salvação. Eu reconheço que eu tenho estado longe de Ti. E eu peço perdão por isso. Eu quero entregar o meu futuro para Ti. Livra-me de todo o mal e seja o meu Senhor. Em nome de Jesus. Este é o momento em que Deus derrama o seu amor sobre as nossas vidas. Em que o Espírito Santo de Deus toma morada em nós. E nós somos chamados não somente como servos humanos, mas somos chamados os seus filhos. Em que Deus olha para cada um de nós neste momento de entrega do nosso coração para Ele e diz: eu sou o teu Pai e Tu és o meu filho. Que esse amor entre na nossa vida, no nosso coração agora mesmo.